Exaltando o Senhor. Não tenha vergonha, pode se assentar. Não tenha vergonha de dizer glória a Deus, aleluias. Não tenha vergonha de expressar sua felicidade na presença do Senhor. Não é vergonhoso, irmãos. Nós somos levados não por emoções, mas por uma situação que é um toque do Espírito, que faz com que o nosso espírito e a nossa alma se sinta forte. Aleluias. Nós não somos pessoas que vivem de impulsos, não somos pessoas que vivemos de emoções rasas, não somos pessoas que vivemos de conveniência, nós somos pessoas que vivemos de palavra profética de Deus. Deus disse, vai acontecer e acabou. Deus está no controle de tudo e ponto final. Deus sabe o que faz e por isso eu já sou agradecido. Aleluia! Se você pode glorificar o Senhor, glorifique a Ele, amém? Não tenha medo de glorificar, glorifique a Ele diante das promessas que o Senhor tem feito em sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Esse é o primeiro evangelho escrito sobre a vida de Jesus. É um dos sinóticos. Marcos escreve o primeiro e depois, na sequência, Mateus, Lucas, e assim formam os sinóticos, e também João faz uma declaração escrita sobre a humanidade de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 23 ao 30. Irmãos, nós como igrejas temos uma vantagem. Nós somos moldados para enfrentar a pandemia, irmãos. Nós somos preparados para enfrentar crises, viu? Nós somos preparados para enfrentar o vale da sombra da morte, a cova dos leões, fornalha de fogo ardente. Nós somos forjados para passar no Mar Vermelho, somos forjados para passar no Rio Jordão. Nossa arma é um grito, porque quando nós gritamos glórias ao Senhor, as muralhas caem por terra, o nome do Senhor é glorificado. Não somos soldados de uma única batalha, não somos covardes, não somos medrosos, somos pessoas que temos a dignidade do Espírito em nós para vencermos. E acima de tudo, temos a marca de Cristo, somos propriedade peculiar do Senhor. Se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Se a cabeça tem autoridade, o corpo usufrui dessa autoridade e desenvolve na prática essa autoridade. Aleluias! Não somos deterministas, não somos positivistas, nem pelo contexto histórico, nem tampouco por palavras simplesmente de sabedoria humana, mas somos profetas. Todo cristão é um profeta. Todo cristão pode abrir a sua boca e profetizar a palavra de Deus, direcionado pelo Espírito da verdade, é claro. Aleluias. Você encontrou Marcos capítulo 10? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 10, verso 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aleluia! Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. A NVI coloca como afirmação, mas em outras versões é uma pergunta: e nós que deixamos tudo para te servir?
Jesus respondeu, verso 28, ou melhor, 29. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Mas também tem uma vírgula aí, e com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Amém? Estas são colocações, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o mês de setembro e, portanto, hoje é uma palavra introdutória para a série que vamos ministrar ao longo desse mês de setembro, trazendo a intitulação da mensagem, os benefícios de Cristo. Amém? Os benefícios de Cristo. Meus amados, nós precisamos fazer como uma introdução, uma ligação direta entre este tema e a temática do mês anterior. Quando falamos da importância ou da necessidade de enxergar soluções para a vida. Que o que tem de pessoas que estão empacadas, estão obstruídas, porque os problemas, as dificuldades determinaram um impedimento, um bloqueio. Quantas lutas foram enfrentadas? Algumas vencidas, outras não. Há guerras que há muitas batalhas, umas a gente vence, outras a gente perde, umas a gente evita, mas no final das contas a guerra está aí para ser pelejada. O nosso general é Cristo, amém? Vamos seguir os passos do nosso general, amém? Se ele mandar ir, vamos. Se ele mandar acalmar, acalmamos. Vamos cumprir aquilo que ele determinar ao nosso coração. Mas, meus irmãos, o que eu quero trazer aqui como uma ligação com a mensagem, ou com a série de mensagens do mês passado, é que, falando de enxergar soluções para a vida, nós aprendemos que, para enxergar soluções, nós temos que ter algumas competências. Foram enumeradas várias competências aqui. Mas a última das competências, foi dito a nós que precisamos ter o bom ânimo, mas com a extensão da fé. Porque o simples bom ânimo é uma emoção humana, limitada, passageira, sem muita força de continuidade. E então nós compreendemos pela palavra de Deus que o verdadeiro bom ânimo provindo de Deus, ele é a extensão da fé. E essa extensão da fé, ela vai da razão de crer para o desejo de ver esta fé na prática. Esta fé norteando, direcionando a vida cristã. Viver de fé lúdica no sentido de conceitos simplesmente, de teorias abstratas, filosofias religiosas, isso não cabe a nós. Filosofar a Bíblia não é coisa de crente. O cristão tem que conhecer a palavra e colocá-la na prática. Precisamos ter este ímpeto de examinar as Escrituras e colocá-las na prática. Falando desta última competência, chegamos à conclusão que ela não é somente uma ótima competência, mas a competência da extensão da fé traz a nós o conceito, ou a ideia, ou a verdade de esperança viva. No final há uma esperança, ou no caminho, no trajeto há uma esperança viva. E essa esperança viva, ela tem uma finalidade. Ela quer trazer para nós os benefícios de Cristo. Amém, Jesus? Quantos têm fé aqui nesta noite? Tem mesmo? De verdade? Tem? Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Você pode ou não deve se apropriar dos benefícios de Cristo. Amém, Jesus? Porque a fé
traz à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Porque a fé que emana de Deus como uma virtude divina, chega em nós e se transforma em uma competência prática, trazendo essa esperança viva, essa esperança que nós conceituamos ela aqui dizendo, a esperança viva é uma compreensão, é uma convicção, de que eu alcanço continuamente todos os benefícios oriundos dos méritos de Cristo. Olha que interessante, eu não preciso desenvolver no sentido prático méritos, porque os méritos são de Cristo. O que eu preciso é praticar fé e dizer, todos os benefícios que vêm dos méritos de Cristo, eu viverei eles na minha vida em nome de Jesus. Amém, Senhor? Aí alguém vai te perguntar, quais são os benefícios? Vão te perguntar, quais são os méritos de Cristo, os geradores dos benefícios, quais são? Aí o que a gente responde? Pergunta lá para o pastor. Não, você vai ter que falar um por um. Pedro falou assim, ó, traz a esperança da sua fé para quem lhe perguntar. Amém? Quais são os méritos? Quais são os benefícios? É com base nisso que nós convidamos você a ser um exímio leitor da Bíblia. Faça como os bereanos, faça como os primeiros discípulos, faça como aqueles irmãos que aprenderam a ler a Bíblia. São analfabetos funcionais, mas leem a Bíblia. Sabe, irmãos, como é bom encontrar pessoas que na cultura humana é tido como indouto, mas quando ele abre a boca, a palavra que sai da boca dele é palavras bíblicas. Como é gostoso encontrar pessoas que têm intimidade com a palavra de Deus, que quando olham uma situação de dificuldade, não ficam conjecturando com filosofias humanas, e não ficam tentando achar justificativas banais, simplesmente levanta a voz e diz, eu sei em quem eu tenho crido, hoje estou passando dificuldade, mas o meu Deus, Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus o meu Senhor. Eu sou eternamente dependente de Deus. É disso que nós precisamos nos dias atuais. Esse é o verdadeiro profeta. As referências de estudos importantes aqui, irmãos, começa com esta pergunta que já fiz e vou repeti-la. Quais os méritos de Cristo que são computados na sua completa glorificação? Porque Jesus foi glorificado. Quais são os méritos que são computados a Cristo em sua completa glorificação? Porque Jesus já foi glorificado completamente, não há nada pendente. De fato, foi alcançada a completude do propósito existente na glorificação de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, todos os propósitos que Cristo quis compartilhar com a humanidade já estão completos, todos os propósitos. Nós precisamos aderir a esses propósitos. Uma outra coisa importante, a disponibilidade aos regenerados quanto aos méritos geradores dos benefícios. Deixa eu te dizer uma coisa, todos os méritos de Cristo que gera benefício não estão escondidos, estão à disposição dos regenerados. Jesus não escondeu seus méritos, Jesus não deixou inibido, ou então você não ter acesso a esses méritos. Não, ao contrário, Jesus compartilhou esses méritos. Então, uma vez que eu sei os méritos, entendo os méritos, eu estou sabendo perfeitamente de onde nascem os benefícios de Cristo para a minha própria vida. Uma colocação interessante então, o que são esses benefícios?
Diante de todas essas colocações, eu me volto ao texto de Marcos capítulo 10, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, porque a leitura que foi feita é uma leitura que é de um contexto próximo. Eu não vou me estender nem retrocedendo ao contexto do jovem rico, e também não vou seguir adiante no próximo contexto. Eu quero me apegar simplesmente a um desfecho que Jesus dá à perplexidade dos seus discípulos. Eu quero mostrar a você, como pregador nesta noite, que dentro desse desfecho há uma verdade sobre esses benefícios. E então o texto de Marcos capítulo 10, do verso 23 ao 30, ele se divide em 3 partes distintas e que se completam. Primeira parte, dos versos 23 ao verso 25, nós encontramos uma coisa interessante aí: a ausência de importante renúncia. Do verso 23 ao verso 25, o que está inserido aí? A falta de renúncia. Na vida de um cristão tem que ter renúncias. Olha, preste atenção no que eu estou falando aqui para você. Quer ser abençoado? Aprenda a renunciar. Já renunciou a alguma coisa? Já abriu mão de alguma coisa? Irmãos, se você não aprender a renunciar, você não consegue alcançar os benefícios do Senhor. A primeira colocação do texto é que Jesus diz: a ausência da importante renúncia se dá, pois o coração dos homens tem depositado total empenho nos tesouros simplesmente terrenos. Por que a importante renúncia não acontece na vida de pessoas? Porque eles estão com o seu coração projetado somente nos tesouros terrenos. Para compreender muito bem isso, o próprio Jesus disse, Mateus escreve, capítulo 6 de Mateus, verso 21. Jesus certa vez diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Percebam então que Jesus traz neste pequeno trecho de Marcos capítulo 10 uma explanação para explicar aos discípulos a perplexidade deles, porque eles ficaram tão perplexos que a pergunta de Pedro é uma pergunta irônica. Acompanhe comigo no verso de número 28, ou verso 27, melhor dizendo. 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode salvar? É Jesus. Quem pode ser salvo então? Pelo que a gente está vendo no seu discurso, ninguém vai ser salvo. O camarada chegou aí, falou que obedecia os mandamentos. O Senhor falou que lhe faltava uma coisa ainda. O camarada não quis cumprir. Aí o Senhor já deu esse sermão, dizendo que a falta da renúncia é um impeditivo para alcançar o reino dos céus. Então eu pergunto para o Senhor: quem é que pode ser salvo? Antes de entrar nesse mérito, desse questionamento de Pedro, deixa eu te dizer uma coisa: todos os tesouros que são unicamente terrenos, eles são considerados como uma contraprestação dos benefícios de Cristo. Sabe o que é isso? Você acaba vivendo a vida com obrigações simplesmente terrenas. Você não consegue se desprender das coisas terrenas. Você não consegue tempo para encontrar os tesouros do céu. Você fica preso somente a esta visão horizontal, direcionada à comunicação humana, às condições humanas, às necessidades humanas. Irmãos, quando a questão é somente terrena, então isso é uma contraprestação de benefícios. Isso significa o quê? Existe outro tipo de benefício que nós estamos pleiteando, diferentemente dos benefícios de Deus. Segunda parte do texto vai do verso 26 ao verso 27. Agora sim,
Pedro faz uma pergunta irônica para Jesus. Nesse caso, quem pode se salvar? Verso 26. Jesus não aceita pressões, né? O que Jesus falou para Pedro? 27. Para os homens? Ainda bem que você descobriu, viu, Pedro? Autonomia com Deus não funciona. Independência com Deus não funciona. Autossuficiência com Deus não funciona. Pessoas que desenham seus próprios projetos não funciona. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, de fato, para o homem é impossível. O homem não consegue se projetar para se salvar. Aí vem a célebre frase, né? Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém, Jesus? O que Jesus está dizendo? O homem tem limitações. O homem não consegue olhar o que está à sua frente, mas Deus conhece o ontem, o hoje e o eternamente. Amém, Senhor? E ainda queremos viver uma vida fora da dependência de Deus. Isso é falta de visão. Isso é deixar de ser visionário. Isso é quebra da missão. Isso é perder valores fundamentais. Portanto, a segunda parte do texto aqui diz que a existência do mérito da exclusividade de Salvador é dada para Cristo. Portanto, eu já descobri o primeiro mérito de Jesus. Só Ele pode salvar, amém? Diga aí para o seu irmão, só Jesus pode salvar. Diga aí para ele, só Jesus pode salvar. Talvez ele esqueceu, fala, só Jesus pode salvar. Só Jesus pode curar, só Jesus pode restaurar, só Jesus pode trazer vida e vida com abundância. Somos crentes em Cristo? Somos dependentes dEle, amém? Salmos 3:8, o salmista diz: a salvação vem do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro em sua narrativa diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo escrevendo a Tito diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Meus queridos, nós precisamos compreender a verdade de Deus. Primeiro mérito, sabe qual é? Jesus é o Salvador da tua história, amém? Não é sua capacidade humana, é Jesus. Terceira parte que esse texto se divide, capítulo 10, versos 28 ao 31. E por fim, nós encontramos aqui o comprometimento dos discípulos, que resulta na apropriação correta de todos os benefícios gerados na glorificação de Cristo. Porque, verso 28, Pedro começou a fazer outra pergunta para Jesus: e nós que deixamos tudo para te servir? Eu estava em casa hoje, antes de vir ao culto, e meditando nesta frase. Essa frase ficou muito forte, e enquanto eu estava me preparando para vir à igreja, o Espírito Santo falava ao meu coração que esta é uma pergunta recorrente no meio da igreja. E eu que sirvo ao Senhor, o que eu vou ganhar com isso? Qual é o diferencial na minha vida por servir ao Senhor? Por ir à igreja, por ser participante do corpo, por estar na comunhão. Quantas pessoas estão questionando, indagando, e eu? E a minha vida? Qual a diferença que eu tenho entre eu e o mundo por servir ao Senhor? Porque eu vejo crente morrendo, crente ainda morre, crente ficando doente, crente passando por tribulações em todos os aspectos, financeiro, família, com casa, com filhos, com emprego. Eu vejo cristãos perdendo direitos, sofrendo danos, sofrendo perdas.
Crentes perderam o emprego nessa pandemia. Cristãos pegaram o Covid, infelizmente. Eu e a Viviane ficava orando em casa. Nossos membros não vai pegar. Aí a gente ficava orando. Senhor, tem misericórdia. E foi, né, irmãos? Foi. Quando chegou agora nos finalmente. Mas olha, eu acho que ainda estamos bem, né? Vamos orar mais. A nossa meta era nenhum. Mas aí escapou alguns. Mas foi poucos, viu, Marquinhos? Acho que se eu tivesse orado um pouquinho mais, né? Os irmãos que pegaram o Covid falaram assim: o pastor não orou por mim, ó, descobri. Não, oramos sim, irmãos, mas é porque a vida humana está suscetível a tudo, até os crentes. Então qual é a diferença entre eu e o mundo? Pedro fez essa pergunta para Jesus, e nós? É aqui que nós precisamos compreender que há os benefícios para esta era, para este tempo. Mas Jesus falou assim, ó, e há aquelas que são referentes à vida eterna e está por vir. Mas antes de falar do porvir, Jesus falou assim, ó, vai receber hoje. Olha que palavra bonita para dizer para a igreja: receba a tua bênção nesta noite em nome de Jesus, amém? Não é determinismo não, Jesus falou, vai receber nesse tempo presente. Então, receba a tua porção de hoje em nome de Jesus, amém? Receba a tua bênção desta noite. Pega a tua porção desta noite. Se aproprie dela, glória a Deus, aleluias. Quem não quiser, dá para o outro aí. Toma minha porção para você, não quero, não acredito. Pedro faz uma pergunta, mas esta pergunta nos leva à terceira parte do texto. O comprometimento dos discípulos, porque eles haviam renunciado, coisas que muitos não fazem, eles haviam renunciado. Eles se depararam com o cenário da ausência da renúncia, mas eles já tinham renunciado. Olha a importância do comprometimento, e esse comprometimento resulta na apropriação correta de todos os benefícios gerados na glorificação de Cristo. Eu fiz aqui uma importante colocação, que é mais ou menos assim: hoje vivemos benefícios que os discípulos não viveram naquela época. Hoje nós vivemos. O mundo está pior. Preste mais atenção nas promessas de Deus. Há coisas que nós vivemos que os profetas não viveram. Certa vez, quando Jesus manifesta algo, ele diz assim para os discípulos: os profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam. Eu começo a pensar coisas que Jesus falava para os discípulos e eles não viram, e hoje nós estamos vivendo, amém? Você quer um exemplo? Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Araraquara, eu vou repetir, já disse isso aqui, é os confins da terra. Os discípulos não viram a nossa salvação, mas aqui estamos salvos pela graça e misericórdia do Senhor. Nós presenciamos, irmãos, o crescimento da igreja, que a princípio era chamado de os irmãos do caminho. Depois em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Depois da morte dos pais apostólicos, esta igreja começou a sofrer perseguições, e ela foi parar nos coliseus, onde os cristãos eram mortos, porque não queriam abrir mão do nome de Jesus. Mas a igreja prevaleceu, amém? E se cumpriu o que Jesus disse: tu és Pedro, mas sobre mim que sou a pedra angular, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, sobre mim edificarei a minha igreja, e jamais as portas do inferno prevalecerão contra ela. Irmãos, veio inúmeros genocídios, mortes, furacões, pandemias, epidemias. A igreja está de pé, amém, Jesus?
Você acha que é o Covid que vai parar a igreja? Você acha que é o isolamento social que vai parar a igreja? Você acha que é essa pandemia que está acabando com você? Ah, pastor, essa pandemia está acabando. Não, o que está acabando com as pessoas é falta de fé. Porque com fé eu prevalecerei em meio à pandemia. Não é a pandemia que está acabando com as pessoas, é a falta de fé. Aqui vivemos benefícios que para os discípulos em sua época eram promessas. Mas preste atenção, todos nós, desde os profetas, os discípulos, os apóstolos, os reformadores, os nossos avós que já morreram e que aceitaram a Cristo, que estão sepultados, desde eles até nós, aguardamos a completude da vida eterna, que vai acontecer na parousia, na volta de Cristo. Por isso que a gente canta: Maranata, vem Senhor Jesus, amém? Maranata, vem Senhor, para se completar os benefícios do Senhor na minha vida. Mas até que Jesus venha, o porvir receberá nesse tempo presente o centuplo, 100 vezes mais, em casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, filhas, campos, vírgula, e as perseguições que vêm junto. Por isso que crente precisa vir na igreja, né? Ouvir a palavra, orar, jejuar, aprender a Bíblia, porque junto com a bênção estão as perseguições. Amém, igreja? Faça uma oração assim: que venha as minhas bênçãos e para o meu irmão as minhas perseguições. O Marquinho já não quis as minhas. É fácil, né, irmãos? Hoje pela manhã eu estava ministrando a EBD e falando de Onã, o primeiro resgatador de Ruth. Boaz, muito inteligente, encontrou ele no meio do caminho e falou assim: Onã, vem aqui, senta aí, vamos conversar. Você ficou sabendo que Noemi voltou? Sim. Você sabe que ela tem uma terra? Sei. Você é o primeiro resgatador? Sei. Então resgata a terra. O camarada cresceu o olho e falou assim: eu resgatarei. Aí o Boaz falou assim: tá bom, e junto você vai resgatar a Ruth, vai casar com ela, e o seu primeiro filho vai dar o nome do Malom, que é o falecido. Aí o Onã pensou bem e falou assim: ah, não quero não, eu vou ter que dividir a herança, vai dar problema com a minha família, não quero não, pega para você, resgata você. Você já reparou? Quando fala de bênção, todo mundo quando fala de assumir a responsabilidade, quer assumir a bênção? Precisa assumir as responsabilidades delas. Quer paz? E o Deus de paz vos santifique. Então tem que ser de Deus. Aleluias, amém, irmãos? Quais são os méritos atribuídos a Cristo? Uma vez que já lemos aqui as divisões desse texto, e antes de falar dos benefícios, eu preciso entender quais são os geradores dos benefícios, porque como eu quero uma coisa que eu não sei a sua origem. Primeiro mérito atribuído a Cristo, que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Primeiramente, como Filho de Deus, a divindade de Jesus foi reafirmada. Primeiro mérito: Jesus é divino. Mateus 16, 15 ao 17 diz: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu.
E qual foi a revelação? Tu és o Filho de Deus. Como Filho de Deus, a divindade de Cristo foi reafirmada. Primeiro mérito de Cristo, sua divindade. Jesus é Deus, amém, irmãos? Pastor, mas não é óbvio? Não. Tem uma teologia liberal, impregnada num progressismo banal, que está entrando dentro das igrejas, e está tentando tirar a divindade de Jesus. Jesus ainda é Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente, amém? Jesus não é um profeta, Jesus não é encarnação de Elias, Jesus não é encarnação de Moisés ou Enoque, Jesus não é um homem criado, Jesus não é um homem sábio, Jesus é Deus, amém? Ele é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Você serve a Deus. Atos 5:31, Pedro também numa narrativa, diz que Deus com sua destra elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Sabe quem ressuscitou? Não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. Somente Jesus Cristo. Amém, igreja? Segundo mérito de Jesus, ao longo de sua encarnação, foi disposto a Jesus na prática o poder do perdão. Segundo mérito de Jesus, a Ele é dado, é disposto a Ele o poder do perdão. Então, quer aprender a perdoar? O conceito de perdão, tem que aprender com Jesus. Quer perdoar? Tem que fazer como Jesus fez. Marcos capítulo 2, versículo 10 ao 11. Lembra da história? Trouxeram um homem paralítico, carregado numa cama, desceram ele do teto, chegando até Jesus. O que Jesus disse para o paralítico? Perdoados são os teus pecados. Os fariseus arrazoaram entre si, dizendo: quem é este para perdoar pecado? Jesus, pela sua onisciência, olha para eles e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecado, quanto para curar, a este que já está perdoado eu digo: levanta, pega a tua cama e vai para casa. Jesus tem à disposição na prática o poder do perdão. Aí eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente triste. Toda pessoa que fala assim: eu não aprendi a perdoar, não conhece Jesus. Pastor, isso é muito pesado. Não sei se é pesado, eu só sei que é verdade. Oração do Pai Nosso: perdoa. Só estou ouvindo o presbítero: perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós a quem nos tem ofendido. Quem falou isso? Alguém chega para Jesus e diz: Jesus, quantas vezes deve perdoar? 7? O que Jesus disse? Perdoa se der. Gente, é mérito de Jesus o poder do perdão, do perdoar. Terceiro mérito de Jesus, essa daqui é interessante. Foi dado a Jesus a prerrogativa de conduzir e governar o destino dos homens. E ele foi feito juiz dos mortos. Mérito de Jesus. Quer saber seu destino? Quer saber se tua vida está sendo bem governada ou não? Quer saber teu futuro? Pergunta para quem está no controle da tua vida. Ele foi feito governador do nosso destino.
Mateus 25, verso 31 ao 34, o mesmo Jesus disse: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Jesus cuida do nosso destino. Portanto, Ele tem competência para dizer quem é e quem não é. Tem horas que a gente fica querendo reafirmações de pessoas sobre nós, irmãos. As pessoas têm que dizer quem eu sou. As pessoas precisam reconhecer quem eu sou. Não, quem precisa reconhecer quem você é Jesus, porque a Ele foi dada a prerrogativa de governar o teu destino. E os mortos? Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos capítulo 10, verso 42. Quarto mérito de Jesus. Jesus em sua glorificação permanece à destra do Pai. Por que as pessoas estão procurando subterfúgio e outros mediadores, irmãos? Allan Kardec, Hare Krishna, Wally White, Charles Taze Russell, Joseph Smith, placa de igreja, religião, práticas ecumênicas, terapias religiosas, conceitos vãos de filosofias humanas. Para que isso? Só tem um que está à destra de Deus: Jesus. Atos 2, 33, 34. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora ouvides e vedes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Esta é uma descrição dos Salmos, em que Jesus é profetizado como aquele que retornaria à destra de Deus. Não tem outro à destra de Deus, à direita de Deus, só Jesus. Quinto mérito de Jesus: Ele tem em si a condição de Criador. E como Criador, presta atenção agora, quem está fraco aí, está passando por uma dificuldade, presta atenção nesse mérito de Jesus. Ele foi feito Criador, ou melhor, Ele é Criador e sustenta todas as coisas. Eu queria que você fizesse assim agora. Faz assim, ó, abre os seus braços assim, ó. Tenta encontrar descanso nos braços de Jesus. Será que você consegue? Hein? Consegue ou não? Consegue se entregar nos braços do Pai? O pastor está cansando, pastor. Será que você consegue encontrar? Se sustentar nele, ser sustentado por Ele? Será que é a pressão da gravidade que está puxando seus braços? Será que é a canseira? Será que é a falta de exercícios laborais? Ou é que eu faz tempo que não me vejo nos braços do Pai, nos braços de Cristo? Irmãos, Jesus tem em si a condição de Criador e sustenta todas as coisas. Paulo diz aos Colossenses 1,17: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Sexto mérito de Jesus: Jesus tem a dignidade suficiente para que toda oração
seja feita em invocação pelo seu nome. Foi dado a Jesus o mérito de ter a dignidade para que toda oração seja feita, invocada pelo seu nome. Em nome de Jesus. Agora continue a sua oração. Em nome de Jesus, você curado. Em nome de Jesus, amanhã as portas serão abertas. Em nome de Jesus, vou vencer mais esta batalha. Em nome de Jesus, vou superar esse obstáculo. Em nome de Jesus, vou mudar minha postura de crente. Em nome de Jesus, vou ser animado. Em nome de Jesus, eu vou conquistar uma vitória. Em nome de Jesus, eu vou prevalecer. Nossa oração, ela deve ser direcionada a quem tem o mérito, Jesus. Por que os filhos de Cefa quase morreram na mão dos demônios, irmãos? Porque foram excomungar, foram expulsar um demônio, sabe como? Em nome, como que é? Do Jesus de Paulo, eu vos conjuro. O demônio olhou para ele e falou assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, mas você eu não conheço. O que você veio fazer aqui? Quase morreram. Porque, irmãos, quem não tem intimidade com o nome de Cristo passa apertado, passa vergonha. Porque recorre ao banco, não dá certo. Recorre ao Estado, não dá certo. Recorre à família, não dá certo. Recorre até à igreja no aspecto da instituição e não dá certo. Mas se você recorrer ao nome de Jesus, a Ele foi dado mérito para que toda a oração e invocação seja feita em seu nome. Porque quando você fala com Ele, Ele te responde às condições que você se encontra. Sabe quando a gente está com devendo alguma coisa, a gente tem medo de falar com alguém porque essa pessoa vai falar o problema que a gente tem, a gente evita falar com aquela pessoa? Vai ter que falar com Jesus hoje. Vai ter que falar com Ele. Só Ele pode resolver essa situação. Sétimo mérito de Jesus: Ele tem em si mesmo a expressão exata do ser Deus. Cristo é a palavra de Deus. Hebreus 1:3: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, depois disso ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é Jesus, a expressa essência de Deus. A imagem da sua pessoa estabelece quem é Deus. E Jesus é o poder de Deus na vida dos homens. Jesus é a palavra de Deus. Quer conhecer Deus, tem que conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus, tem que conhecer a palavra. Quarto e último mérito de Jesus: Ele foi feito Curios. Ele foi feito Senhor. Sabe por quê? Porque foi o único que morreu e ressuscitou para a tua salvação. Se você puder, fale comigo assim: só Jesus pode ser Senhor do meu coração, porque foi Ele quem morreu por mim e ressuscitou. A Jesus foi dado a soberania no teu coração. No meu coração ninguém me toca. Tem os intocáveis de coração, tem as pessoas de raiz de amargura no coração, coração de pedra, coração que não perdoa, coração que não aceita, coração que não muda. Aí Jesus está dizendo assim: eu sou o Senhor do teu coração. Se eu sou o Senhor, eu digo o que eu vou fazer com ele. O salmista diz assim a Deus: cria em mim, ó Deus,
um coração, um espírito reto, me dá um coração novo. Ele também diz: torna, Senhor, a dar a alegria da tua salvação a mim. Um espírito puro, um coração reto. Só Jesus pode ser o Senhor do teu coração. Romanos 14:9, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, porque você foi comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque eles pertencem a Deus. 8 importantes méritos de Jesus Cristo. Entendeu? Se estiver transmitindo e gravado, depois você assiste de novo para você rever um por um. 8 importantes méritos. Eu quero finalizar o sermão de hoje, que é introdutório para todo mês, porque agora nós vamos esmiuçar tudo isso aqui. Mas eu quero finalizar a pregação de hoje dizendo que esse sermão, ele tem 3 condicionantes. Primeiro, praticidade. Esse sermão é atuante e esse sermão é necessário. Por que esse sermão é necessário? Simples. Porque se não tiver renúncia, as pessoas vão ficar presas nos tesouros terrenos. E se ficar preso somente aos tesouros terrenos, esses tesouros se contrapõem aos benefícios de Cristo. A pessoa vai buscar somente os tesouros terrenos e não se dará conta de que não está vivendo os benefícios de Cristo. E preste atenção: tesouros terrenos não são gerados nos méritos de Cristo. Tesouros terrenos são gerados pela necessidade, pelos interesses, desejos humanos, ambições e situações desfavoráveis à espiritualidade. Nenhum desses tesouros provém dos méritos de Cristo. Então, não podemos viver somente buscando os tesouros terrenos. Temos que renunciar a algumas coisas. É por isso que o sermão é necessário, porque a vida empaca quando eu desejo aquilo que não vai me ajudar. Os tesouros terrenos, já que não são méritos de Cristo, são méritos do próprio homem. Pedro diz: a carne do homem é como a erva, e a glória do homem é como a flor da erva, nasce pela manhã, mas logo à tarde a erva morre, a flor murcha. Assim é a glória do homem. Se eu estou vivendo uma vida somente em busca dos tesouros terrenos, esse mérito, ele não tem força em si mesmo. E é por isso que muita gente é deixado na mão. Puxa, eu comecei o mês tão bem, e por que eu terminei mal? Vamos rever quais os benefícios que estão alimentando a minha vida? Esse sermão tem que ser atuante. Por que atuante? Porque a atuação de Cristo ainda é sob os mesmos méritos. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse sermão precisa ser atuante. De que forma? Porque ele precisa ser um catalisador. O que é a função do catalisador, irmãos? Se você usar o catalisador na pintura, por exemplo, ele ajuda a secar. Imagine que você pinte alguma coisa e você quer que seque.
Você usa um catalisador, ele ajuda no processo de secagem, e aí aquela pintura cobre a superfície. Esse sermão, o sermão é catalisador, sabe por quê? Porque o Espírito está dizendo assim, ó, tem algo de Deus que tem que cobrir a tua vida completamente. Tem que mudar a cor da vida, tem que mudar a superfície da vida, tem que tirar a porosidade que está aí. Olha, tem alguma coisa oxidando na vida, precisa ser coberto. Jesus, pelo poder da sua palavra, quer cobrir a nossa vida. Esse sermão é atuante, porque Jesus quer cobrir-nos para que recebamos os seus benefícios. Gente que está com a vida descoberta, vai oxidar, vai viver de filosofias. Receba a palavra de Deus nesta noite como uma palavra que vem do Espírito para cobrir a tua vida, pela graça de Cristo e a unção do Espírito Santo. Se coloque de pé, ministério de louvor. Esse sermão é prático, é tão prático que você vai ter que vir quarta que vem, domingo que vem, quarta que outra quarta, outro domingo, porque ele é tão prático que ele não se resume a uma pregação. Hoje, por enquanto, eu só compreendi quais são os méritos de Cristo. Agora, sob esses méritos, vou entender quais são os benefícios reais de Cristo na minha vida. Eu quero orar com você.